Bom, vamos reagir aqui a esse trecho do Inteligência Limitada com o Cogos e com o Adrilles, no qual o Cogos tem a proeza de conseguir fazer o Adrilles parecer alguém sensato. E... Enfim, vamos lá. Eles vão começar em outra discussão, mas isso vai chegar na discussão rapidinho, na discussão que tá no título, que é sobre o Cogos defender matar esquerdista, que eu já abordei isso anteriormente no canal, isso não é uma posição nova dele, mas é bom atualizar. Já quer levantar o próximo assunto? Quero. Bom, Eu que. Ou você quer completar isso? Rapidamente. Então 1 minuto e meio, vai. O Adrilles Tá bom. fala muita bobagem, mas o fato é que a monarquia católica na Inglaterra não cometeu essas atrocidades, não, os Stuart. Isso é histórico. Ao passo que a Engraçado é que a monarquia da Inglaterra, ela é anglicana, tá? Ela não é católica. Só pra deixar bem claro, tem um pouquinho de diferença. Eles romperam com a igreja católica. Isso é história do ensino médio, mano. Mas República beleza. de Cromwell, a república que você defende, cometeu as piores atrocidades. Os Estados Unidos, todo fofinho que você defende, matou índio pra cacete. Cometeu crimes de guerra contra os espanhóis. Me fala um estado que Cometeu não tenha crimes de cometido guerra contra os complicações. mexicanos. E aí o Adélio vai estar certo. Não tem um estado que não tenha cometido atrocidades para defender o seu poder, porque isso é necessário para todo estado. A sua república é banhada de sangue, Adriles. Aí você fala... O princípio aí, era segundo melhor, você, Cogos. É só segundo isso, você, é só essa segundo diferença. você, Em princípio segundo era melhor, você, ela é menos segundo tirânica. você, segundo não é você, Peraí. segundo você, Jesus é uma feminista. Ele tem dead issues com Deus O começo Pai. do feminismo foi muito bom pra humanidade. Cala a boca, Adriles. Cristo aprovaria o começo do De feminismo. jeito nenhum, Mas blasfêmio. com certeza. Ele fala, tá xingando o cara de blasfêmia e vai falar umas coisinhas daqui a pouco. Mas, o foda do Adrilles também é que ele interrompe, velho. Então, tipo assim, também é bom de você ver que mesmo que você esteja na razão, cara, não seja um babaca no debate, mano. Não fode o bagulho. Porque, nesse caso, o Adrilles tá na razão, mano. Não completa, né? Porque ele tá defendendo a República também. Mas, ainda assim, ele tá bem mais na razão do que o Cogos, porque não é difícil. Mas ele tá se comportando de uma forma não tão legal. Então, é importante ressaltar isso aí também, pra quando você for debater com alguém. Absolutamente. Deus não que contradiz. mulher não fizesse nada na vida, rapaz? Deus Filho não contradiz Deus Pai. Jesus não fala, eu vim mudar a lei. Ele disse, eu vim planificar a lei. A lei Explica de a lei do Talião. A lei de Talião continua existindo, só que ela é como se fosse uma portaria diante Não, da ela foi Constituição. refutada por Cristo. A Constituição é a regra de ouro. Ela foi refutada. A Constituição é amai ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. A lei de Talião faz parte da justiça vindicativa, ela é uma portaria. Ela está E o subordinada perdão? à Constituição. E o perdão? O perdão é uma regra maravilhosa que Jesus ensinou no Monte das Oliveiras, que vale para os seus inimigos pessoais. Ele refuta a vingança. Não vale. Cristo mandou amar os inimigos. Vale pros meninos. inimigos da Cristo igreja. mandou matar os amar os inimigos. Os inimigos Quem pessoais. matava os inimigos era a igreja Os inimigos católica durante a pessoais. Inquisição. Não falou sobre os inimigos de Cristo. Os inimigos da igreja tem que ser. Ai, quem vai definir Peraí. quem são os Tem inimigos que da ser o quê, o seu gordo filho de uma puta? Não tem conversa com o Cogos. Não tem conversa com quem apoia o Cogos. Esse cara é o filho de uma puta. Porque ele tá literalmente defendendo você matar os inimigos da igreja. Literalmente, ele está defendendo. Ele vai falar isso mais explicitamente ainda. Não tem conversa com esse tipo de coisa. Com esse tipo de gente. Esse tipo de... É quase coisa mesmo. É um ser abjeto um bagulho desse. Mas enfim. Ainda vai falar mais disso ainda. igreja é a igreja católica. Finaliza, que já deu tempo. Finaliza Os Cogos. inimigos da igreja, vocês sabem o que eu defendo que faça. Eu não vou falar pra não cair o podcast Tá bom. dele. Mas eu Cristo defendo que os daria cruzados você. fizeram. Olha só que maravilha. Toda vez que o Cogos vai pra podcast, ele não pode terminar de falar, porque senão o podcast cai. Isso é... Empalar as pessoas? Você acha que Cristo empalaria alguém que seria infiel? Vlad fez isso em nome de Cristo. Cristo fazia isso? Vlad fez isso. Se você disse Cara, que nossa Cristo senhora, carinha desse filho da puta, dá vontade de dar um soco. endossaria alguém, sabe que empalar, pegar uma lança? Sim, Eu eu sei. A pessoa ficasse, Eu sei. Você acha que Cristo endossaria isso? Endossaria como endossou Vlad. Nunca! Endossou porque Tá chamando os de inimigos Você é louco? Os inimigos da Romênia são Essa inimigos é da a direita igreja. medieval. O cara Os inimigos da Romênia, apoiaria essa Como? os inimigos da Romênia são inimigos da igreja. A igreja católica Peraí. sangue banhado e É isso aí que é o Cogos. Ele defende que se empale inimigos da igreja, que se mate inimigos da igreja. E aqui, pra deixar claro, ele não tá falando de pessoas que vão lá invadir igrejas, matar cristãos. Ele tá falando de gente que vai contra. Porque o viés do Cogos não é um viés libertário, não é um viés anarquista, não é um viés nada disso. O viés do Cogos é um viés teocrático. Ele só calhou de acreditar que para Deus ser a autoridade máxima dentro da sociedade,
não necessitamos de Estado. É só isso que ele está dizendo. Mas ele é um teocrata. Ou seja, se você não obedece às leis de Deus, você não tem direito nenhum na visão do Cogos. E aí, tipo, ele não falou de esquerdistas aqui. Mas tem um vídeo dele que eu queria que alguém achasse esse vídeo, porque eu só tenho o react que eu fiz desse vídeo. Na época meu computador tava muito ruim. E o vídeo ficava travando, não dá pra repostar aquele vídeo lá. Mas ele diz no vídeo, ele faz a seguinte linha lógica, né? A seguinte linha argumentativa. Os esquerdistas desumanizaram pessoas durante a história. Então essa é a primeira premissa. Depois, nós deveríamos fazer o que esquerdistas fizeram, o que os esquerdistas fizeram com as pessoas na história. E aí ele ainda diz, imitando alguém que poderia contestar lá, Cogos, mas isso significa que você vai ter que matar, genocidar, não lembro o tempo que ele usou, os esquerdistas. Bom, eu defendo que façamos exatamente o que eles fizeram. Por que ele está colocando como esquerdista? Ele está colocando nazista como esquerdista e comunista como esquerdista, no sentido de os comunistas stalinistas. E aí, tipo, tem toda a questão da União Soviética, que eu não vou entrar, mas claramente tem os erros ali, realmente, dos assassinatos que aconteceram. Então ele tá dizendo, se esses caras fizeram isso, a gente tem que desumanizar a esquerdista. Isso vai gerar a morte de esquerdistas, mas ele não liga pra isso. Porque é uma visão tão filha de uma puta, tá ligado? E, não tem o que falar, cara, não tem o que falar. E o grande João Paulo II falou, eu peço perdão pelos crimes da Inquisição. João Paulo II que é? Gente, aqui, ó, em mim, ó. E o lance da outra face, de outra face. Outra face significa resiliência. Então, Significa permanência mas no não combate, não empalhe seus inimigos. Não empalhe seus Então, por favor, leiam o Salmo 57, um salmo imprecatório do rei Davi. Os Como que é? salmos são do Antigo Testamento, Cristo refutou o Antigo Testamento. Antigo Testamento O é Evangelho é uma refutação do Antigo Testamento. Peraí. Herege maçonista, o Antigo Testamento é válido. Herege segundo quem? Você é o quê, cara? Segundo quem? Eu sou um cristão primitivo. Cristo não fundou a religião. Não Quem existe fundou a esse primeira primitivo. religião organizada, potestados, bispados, cardeanatos, foi o imperador romano Constantino. Eu volto a dizer. Refutar. Sabe o que é engraçado? Ele tá defendendo a autoridade da igreja, mas ele mesmo não reconhece a autoridade da igreja. Isso é muito engraçado e irônico, mano. Porque ele defende que a igreja tem que ter autoridade, que tem que ser a católica apostólica romana. Mas o Papa que tá atual, ele não reconhece como Papa legítimo. O Paulo II, alguma coisa aí que o Adriles estava gritando, mas ele é Papa! Ele também não reconhece. Ele fala, que mané, Paulo o quê? Tipo, tá ligado? Nossa, cara, porra, mano. Isso aí também vai o que as pessoas, né, alguns anarquistas cristãos, por exemplo, dizem, de não serem contra... o cristianismo, nem contra Deus, obviamente, porque são cristãos, nem contra Jesus, mas serem contra a autoridade da igreja. É justamente essa questão de você ter vários cargos, aí você vai ter uma igreja, e ela vai exercer poder de manipulação em massas, e aí você tem toda essa questão. O que você não vai ser contra isso, mas não contra a religião, contra Jesus, seus mandamentos, todas essas coisas aí. Senão não necessita você ser contra isso para ser de esquerda radical, por exemplo, para ser anarquista. Agora, contra a autoridade da igreja, você vai ter que ser. Que é uma autoridade como qualquer outra. Essa No baboseira, século eu quarto. vou refutar essa Qual? baboseira que você Refute. falou Qual parte? do imperador Constantino, Então, manda. que não fundou igreja nenhuma. Como não fundou? Quem Concílio fundou? de Nicéia. Não vai deixar eu falar. Quem fundou? Quem fundou? Jesus, no ano 33. A igreja apostólica romana Exato. foi fundada por Cristo. Sendo que Católica. E aí vai ter outra problemática que vai estar colocada porque as pessoas não sabem separar a porra da religião da porra da história e da porra da política. Por quê? Jesus diz, né, naquele texto que funda a igreja sobre essa pedra. Ele vai citar o versículo daqui a pouco. Eu não sou bom de versículos, obviamente, eu não sou cristão. Mas ele diz isso aí. Então, tecnicamente, ele teria fundado a igreja naquele momento. Mas existe uma diferença substancial, até mesmo para teólogos, cara, entre a igreja de Cristo de verdade, a igreja que Cristo estava fundando naquele momento, e o que é a instituição material, real de igreja.
Porque não tem como você negar que exista a igreja católica, por exemplo. Porque ela é histórica, ela é material, ela está acontecendo agora. Assim como a igreja anglicana, assim como a igreja presbiteriana, enfim, várias outras igrejas que você pode ter. A ortodoxa, e aí vai ter várias outras denominações, também eu não sei muitos nomes disso aí. Porque os que eu sei são esses. Mas então você vai ter todas essas. Elas são materiais, cara. Até o cara mais ateu tem que reconhecer que isso aí existe, porque esse material é real. Agora, o problema é qual dessas igrejas é a igreja que Cristo estava dizendo. Lógico que os católicos vão acreditar que é a Igreja Católica Apostólica Romana, os presbiterianos vão acreditar que é a presbiteriana, os ortodoxos vão acreditar que é a ortodoxa, e por aí vai. Os primitivos vão acreditar que não é uma específica, né? Também nunca fui muito a fundo nessa questão de cristianismo primitivo. Mas enfim, você vai ter todas essas questões. Mas você não tem como provar historicamente que a igreja começou a existir ali. A igreja de Cristo, você pode dizer que começou a existir ali. Só que o jumento chamado Cogos não tem uma prova histórica. Não era considerado historicamente igreja católica apostólica romana em 33. Não é essa a questão. Você tem que ter, né? Quando ela começou a se chamar disso, é que foi com esse imperador aí, que é completamente diferente. Você vai acreditar que espiritualmente é a mesma coisa, mas historicamente não é a mesma coisa. Quando você tem uma instituição que se auto-intitula disso, que está ligada ao Estado, é completamente diferente da igreja que Cristo fundou ali. Por mais que você acredite que espiritualmente seja a mesma coisa, historicamente não é. Então quando alguém diz que Cristo não fundou a igreja, obviamente está se referindo a alguma das igrejas históricas, porque tem várias, como eu acabei de dizer. Né? Então, é o problema de entender qual das igrejas é a verdadeira igreja de Cristo. Então, isso é uma outra questão teológica. Roma, Vilela! Apostólica Roma Romana! matou Cristo! Calma, quase derrubou a Não, água. Roma não matou Cristo, não. Roma foi ordem de Roma, Jesus! Não foi ordem de Roma, foi ordem dos fariseus. Os fariseus Posso? influenciaram Roma que mataram Cristo! Podemos ir- Você pode ter Rodrigues. católico, apostólico, romano! Rodrigues. Roma matou Peraí, Adri. Constantino era um ateu! Era ateu não, ele nunca foi cristão, ele fundou Rapaz, a igreja não adianta católica do berrar. século IV! Peraí, Quem Adri. matou Cristo foi você, que toda vez que você Ah, peca vem pela essa carne, abstração aí. Pera um você pouquinho. peca Você contra... tá chamando Cristo de assassino! Você pega, E Cristo você daria peca contra a reparação! castidade. Podemos ir para outro assunto? Contra a castidade é bom. castidade. Vamos- Mas eu quero refutar o negócio do Constantino, Qual- cara. Mas não tem Que jeito! não foi ele que criou a igreja Claro que não. católica. Jesus chegou pra Pedro e falou: Tu és Pedro e sobre essa pedra erguerei a minha igreja. A igreja católica. Esse assunto é bom. Ele não disse de igreja Pedro católica na Bíblia, até né? o Constantino, houve 32 papas. Houve toda a doutrina católica ali, São Cipriano, Santo Irineu, batismo das crianças, o sufrágio dos defuntos, toda a doutrina católica. Eu vou refutar. Aí existia perseguição aos católicos durante o Império Romano. Aí Quem chegou... perseguiu os Mas católicos? como que existiria uma igreja apostólica romana instituída sendo perseguida por Roma? Então se entende que nesse momento, por mais que seja espiritualmente, estamos admitindo aqui para argumentação que é a Igreja de Cristo Apostólica Romana. Institucionalmente não era a mesma coisa. A instituição material, não tô falando da igreja, eu tô falando dos prédios, com os papas, com os bagulho de ouro que eles convenceram as pessoas a doar. Essa porra não existia até que esse imperador fundasse. São coisas diferentes, cara. O cara não entra na cabeça do jumento, não entra. Quem perseguiu os cristãos? Era Roma, filho! Como Pelo amor de Estado. Deus. Aí chegou Constantino e falou: chega dessa merda. Ele era filho de Helena, que é uma santa, Santa Helena. Ah. Ele não. Ele propõe ali o Édito de Milão. No Édito de Milão, ele manda parar a perseguição contra os cristãos. E ele enfrenta Maxêncio, que era contrário ao cristianismo. Ele enfrenta ele na Batalha da Ponte de Milvia. E aí aparece uma mensagem de Cristo, de que ele vai ser auxiliado por Cristo na batalha contra Maxêncio. Aí aparece o signo de Mas ele Cristo. não era cristão, e ele Chuchu. fala: sob este signo vencerei. E aí ele se Isso batiza. é mitologia. Não, isso é história. Isso é mitologia. Mitologia é o cacete, cara. Isso é história. Isso não é história, isso não é história. Isso como o Adelis está dizendo, é mitologia. Você pode acreditar? Pode, mano. Mas história não é. Você não vai ter registro histórico de uma aparição de Jesus depois que ele tenha morrido, tá? Ah, mas é a ressurreição. Na histórica, não, tá? Cara, hoje eu tô falando muito de Jesus e religião. Os 3 reacts que eu fiz hoje foram disso. Mas enfim, você tem provas que... Provas não, mas você tem muitas evidências que Jesus existiu. Mas que ele
que ele reviveu, que ele respawnou depois de 3 dias, você não tem nenhuma evidência histórica. Mitologia, ficção, revista da Mônica. Mitologia é você achar que o Isso é Jordano Bruno era um grande Ó, eu queria saber o Deixa eu seguinte. refutar isso aqui, que isso aqui é grave. que ele Jordano fala. Bruno- Rapidão? Não, é rapidão, porque essa Tá. história é boa. É. E desde quando a gente é pequeno, Vilela, a gente fala, Cristo fundou a Igreja Católica, Cristo fundou... Eu não tenho nada, inclusive, contra católicos, eu conheço muita gente boa, e acho que a Igreja Católica fundou, apesar de ter matado o gênero na Inquisição, fundou creche, fundou escola, instituição de caridade, fez muito mais bem do que mal, embora tenha matado gente. Igual as repúblicas também. Agora, dizer que a Igreja Católica foi fundada por Cristo, primeiro, Igreja Apostólica Romana. Note bem, telespectador. Como é que Cristo ia fundar uma igreja romana, sendo que Roma mandou matar Jesus Cristo? Como é que Cristo ia fundar uma igreja em que esses 33 papas que você disse, que nunca foram papas, meu caro telespectador, Por quê? eles eram líderes cristãos. O cristianismo se espalhou quando Cristo veio à Terra e ficou durante 4 séculos precisamente, sendo perseguido pelo Império Romano. Aí teve líderes, como São Pedro, e depois teve 33 líderes. O que o Império Romano, através de Constantino, fez? Ele batizou esses mártires que foram mortos pelo seu próprio império, batizou esses mártires de papas. Aí fundou uma abstração, fez o concílio de Nicéia, que fundou a origem, a construção e a base da Igreja Católica com o seu catecismo, você pode concordar ou não. Ele E tá argumentando bem, mas o timbre de voz dele me irrita profundamente. Mas enfim, isso é interessante também pra você ver, cara, como que o Estado funciona. Certa hora ele persegue a religião, certa hora ele adere a essa religião e persegue os detratores dessa religião que ele perseguia antes. Parabéns, mano. É assim que o Estado funciona. Aí você vai querer dar um grau de santidade pra esse Estado, pra essa instituição. Ah, para, mano. Ah, para. Essa gíria não vai ser tão engraçada pra vocês quanto é pra mim. Desculpa, mano. Mas, nossa só. Ah, para, mano. Parou, né? Não tem como você fazer um bagulho desse. Não, obviamente, tem uma incoerência muito grande aqui pra ser vista, né? Mas enfim. Acho que é. Não, que eu ainda vou voltar. das discussões. Eu ainda vou voltar um pouquinho sobre essa questão dele ter defendido matar detratores da igreja, anteriormente matar esquerdistas. Ele tirou esse vídeo do ar, obviamente, porque ele não é burro. Mas isso é uma questão muito grave, cara. Isso é uma questão extremamente grave. Eu vou voltar nisso. Que tinha lá, ô Vilela, sabe qual era? A natureza divina ou não de Cristo. Ou seja, você teve uma série de discussões. Cristo era Deus ou era apenas filho de Deus? Aí venceu a discussão que Cristo deu. O princípio da Santíssima Trindade foi colocado dentro do Concílio de Nicéia. Ou seja, toda a base do catecismo, que você pode concordar ou não, que você acha que pode ser mais ou menos adequado ao cristianismo, foi fundado na Igreja Católica. Que através dos seus bispados, através dos seus cardeais, através dos seus papas, fundou exatamente essa tradição, que é a religião mais vindoura, mais longeva que a gente tem na história da humanidade. Agora, dizer que Cristo fundou o catolicismo, Cristo fundou a Igreja Católica, Apostólica, Romana, sendo que Roma matou Cristo, sendo que o próprio Constantino, não negue isso, nunca foi cristão em vida. Você dizer que Constantino teve uma visão de Cristo... Aí ele tá errado, porque ele mesmo admite que ele se converteu antes de morrer. Antes de morrer você tá em vida, então ele foi cristão em vida. Mas... uma coisa interessante de se analisar é que essas conversões na história, elas não acontecem porque o cara, tipo, caralho, entendi, velho, Cristo é o bagulho, tá ligado? Não é isso, né? Falando de uma linguagem bem informal aqui. Não é isso, não. Muitas vezes era por questão de poder, tá? Aqui eu vou trazer um pouco da minha nerdice pessoal, mas só pra dar um exemplo. Você tem vários vikings que se converteram na história, vários nórdicos, né? Porque vikings é um termo um pouco impreciso. Vários nórdicos que se converteram na história pro cristianismo, até que a Escandinávia deixasse de ser um território pagão e se transformasse em um território cristão, não foi porque as pessoas se convenceram. A população pode até ser, mas não é porque a nobreza se convenceu, os donos de terra, que eram pagãos, se convenceram de Cristo. Era muito mais por uma questão de acordos. Porque, por exemplo, você ia ia negociar com países cristãos, eles pediam que você se convertesse, então era mais fácil se converter. Foda-se se você acreditava ou não nisso. Então você vai ter toda a questão que é retratada na série Vikings, obviamente, que ela vai ter uma série de imprecisões, tem várias datas e acontecimentos, tipo, os acontecimentos não batem com a data dos personagens históricos, eu já fui dar uma olhada nisso, não bate. Mas enfim, só pra você entender, ter um exemplo mais cinematográfico, né? Tem um cara lá que é o Rolo, e aí vai ter um spoiler gigantesco se você não assistiu a série,
que ele vira um nobre francês pra ganhar terras. Tipo, ele vira um nobre francês pra ajudar a França a combater as invasões bárbaras. E pra ser um nobre francês, né, do reino de Franquia, ele teve que se converter ao cristianismo. Não é porque ele acreditava, né, é porque era estrategicamente melhor pra ele. E ele queria um ganho pessoal nisso, cara. Então, isso vai acontecer em imperadores. Então, eu tô dando um exemplo de um nobre, mas isso vai acontecer entre nobres, depois imperadores, e você vai indo, cara. Então, isso vai acontecendo. É muito mais fácil pra um rei cristão negociar com outros reis cristãos do que se o cara for pagão, entendeu? Nessa época, né? Hoje em dia, todos os reis são cristãos e nem tem muitos mais. Mas, enfim, um rei pagão seria engraçado de ver um rei pagão hoje em dia, mas enfim. Então, é isso, cara. Isso é muito importante se entender também. Agora, e aí, o que acontece? Quando você tem um estado que adere a uma religião, não demora muito pra população aderir a essa religião também. Sempre vai ter uma resistência, mas não demora muito, cara. Se aderirem como oficialmente uma nova religião Cara, se aderirem nos Estados Unidos, uma nova religião, sabe, uma potência capitalista, não vai demorar pra essa religião se espalhar muito no território estadunidense e no mundo inteiro. Mesmo que, tipo, tá ligado? Porque é assim que acontece. Se for uma religião oficial, no caso, né? Só surgir uma religião não é o suficiente. Ele nunca foi cristão! Ele nunca se converteu ao cristianismo, ele é um imperador romano que tinha razões políticas para criar a Igreja Católica. Agora, o bem e o mal que a Igreja Católica fez ao longo do tempo, isso é outra história. Agora, Cristo não fundou nada. Cristo fundou a idade do perdão, da misericórdia, da compaixão, do amor. É por isso que eu me coloco como cristão primitivo. Cogos, o Constantino não se converteu? Converteu, No mandou, final da vida pediu com se medo. batizar. Tava sim. morrendo. E ele se converteu depois que Cristo apareceu pra ele Não, e não. ofereceu Quando ele apoio fundou na a Igreja batalha- Católica, não. Na batalha da Ponte Milvia. Você tá sendo anti-história. Não. Tá sendo anti-história. Então Peraí. defuta isso aí. Não é? Refutando. É, Não é, claro não que é. é, velho. O Constantino, dizem fontes históricas, que ele só se converteu durante a sua morte com medo. Não, mas foi no final Tô da com vida. medo de morrer. Foi. Vai que esse negócio de cristianismo não teve. Foi no isso final é da lenda. vida. Ele ganhou Isso é a lenda. batalha da Ponte Milvia e se converteu e depois morreu, ué. É. Agora... Mas o quando ele ponto- fundou o cristianismo. Ele não fundou Quando ele porcaria fundou nenhuma. a Igreja Católica. Ele não fundou porra nenhuma. A Igreja Católica Apostólica Romana apareceu com esse nome pela primeira vez no Concílio de Nicéia, Não, é uma igreja só. Porra! É uma igreja só. Isso é história, o Concílio cara, de Nicéia isso é. simplesmente sistematizou a tradição apostólica. Por isso que a igreja apostólica... Sistematizou, não inventou que Marte Cristão era papa. Jesus Cristo criou escolheu os 12 apóstolos. Por isso que ele é apostólico. tem a ver com o Quem catolicismo? escolheu os apóstolos não foi Constantino, foi que tem Jesus a ver Cristo. com que- O que com tem a catolicismo? ver é que Nada. tudo que o Concílio de Nicéia colocou ali canonicamente não é outra coisa senão a tradição dos apóstolos. Eles criaram uma E os mitologia apóstolos foram em escolhidos por torno. Cristo. Aí Criaram você uma mitologia em porra, torno. Aí você tinha vários patriarcas, tinha patriarca em Constantinopla, tinha patriarca em Alexandria, mas quem é um mandava, império romano. era Pedro, que era o patriarca em Roma. Ele era o bispo de Roma. Tanto é verdade que o apóstolo dos gentios, Não Paulo... tinha nem capela tanto é na verdade, época. porra. Você sabe que os cristãos não tinham nem lugar pra rezar, rezavam em Ó, caverna. deles, foda-se se tem Tinha nem lugar ou não. O capela. importante é a doutrina. Ninguém Não tá tinha ligando. nem hóstia, ninguém não tá tinha ligando pro nada. templo. Ninguém tá Tinha ligando pro nada, templo. isso é tudo é ficção Ninguém tá católica. ligando pro templo. Ficção. Bom Podemos- O que fez, importa é a doutrina. Podemos- Bom fez, Vilela. Aí é o Bom seguinte, fez o Lutero. Peraí, falou, peraí, todo mundo é religioso. o apóstolo se dos vira. gentios, Paulo, que defendia a conversão de todos os gentios no mundo inteiro, É não outro que só falava dos em nome de judeus, Cristo que você não ele conheceu. hein? obedecia o Papa. Ele falava que ele deve obediência a Quem? Pedro. Quem? Paulo obedecia a Pedro. Pedro não era papa. Não tinha nem essa expressão. Então Paulo na época. obedecia ele por quê, então? Não, Paulo Porque é ele um era homem papa. que leu os evangelhos e resolveu fazer uma interpretação Não, subjetiva daquilo. ele era um... É um cérebro da Ele Bíblia. era um apóstolo, um doutor que seguia um Papa. Bom, tá aí, né? A discussão agora, mais no final, ficou bem religiosa. Eu não comento tanto, porque, né, religião é aquela coisa. O que eu tenho pra comentar é justamente a separação de autoridade e fé. Mas voltando sobre essa questão de defesa de matar oponentes políticos, é uma bosta e que isso esteja presente no nosso discurso em uma pessoa que tenha alguma relevância no debate público. E é problemático que ele continue com essa relevância. E é aquele momento que você fica se perguntando cadê a cultura do cancelamento nessas horas, sabe? Tipo, tantas pessoas, sabe, sendo canceladas por umas bobagens, por piada, se preocupando com o que pessoas estão fazendo no Big Brother pra cancelar elas. Enquanto isso, tem aí uma pessoa que tem milhares de inscritos no canal dele. Acho que, se não me engano, é mais que 500 mil. Não sei se é o Raid só que tem mais 500 mil. Mas centenas de milhares de pessoas no canal dele, inscritos. E tá aí defendendo matar inimigos da igreja. Já defendeu no passado matar
esquerdistas. Então, tipo, tá ligado? Aí você fica pensando, cadê o ostracismo numa situação dessa, sabe? Que seria necessário. Eu sou um defensor, num mundo anarquista, de uma liberdade de expressão absoluta. Eu acredito que, num mundo anarquista, as pessoas deveriam poder expressar qualquer ideia que elas tivessem. Ideias como essa que o Cogos tem, por exemplo, e poderia se expressar no mundo anarquista. Mas nós não estamos no mundo anarquista. E por esse motivo que eu acho que cabe muito bem alguma posição legal, até mesmo porque ele tá dizendo, sabe? Tipo, não sei se tem algum respaldo em lei pra fazer isso, mas deveria ter alguma coisa que a gente pudesse fazer. Por que que é diferente no mundo atual? Porque nós não estamos num mundo liberto, onde as pessoas têm a noção, não, têm a noção anarquista de liberdade, libertarianismo e todas essas coisas mais enraizadas na cultura. E também tem toda a questão de financiamento de discurso. Então o Cogos, por exemplo, ele é um herdeiro, ele é um burguês. Então ele vai ter muita facilidade de disseminar o discurso que ele quer. Ele já participou e esteve junto de institutos que também são financiados por burgueses e são geridos por pessoas que estão... Não sei se são exatamente burgueses, mas provavelmente são, que é o Instituto Rothbard. Que tem o Instituto Mises, que esse sim é. Tem o Millennial também, que é, só pra não deixar de citar, que eu tava vendo um cara falando sobre esses dias. Tipo... claramente financiado por Global, esses dois, tá ligado? Agora o Rothbard ele é um pouco mais underground, vamos usar esse termo, né? O Instituto Rothbard. Mas, mesmo assim, cara, os caras que estão lá, se não me engano, são ricos sim, os Kioka, alguma coisa Kioka. Acho que eles são ricos, eu já ouvi falar que eles parecem que são ricos sim. Então esses caras, eles vão ter uma facilidade em disseminar esse tipo de discurso muito mais fácil do que eu, aqui com o meu canal, que os outros anarquistas que estão aqui defendendo suas ideias, outros youtubers de esquerda radical, que vão estar aqui defendendo essas coisas. Então a gente não tem essa proporção, porque aquele negócio, é só a gente chegar e rebater. No mundo anarquista se o cara chega aí, é só chegar e falar, não, vamos fazer um ostracismo social, um physical removal do Hoppe, né, que é o Hoppe diz. Por exemplo, apesar de dizer muita merda, nesse ponto o Hoppe traz um conceito, é basicamente o ostracismo, ele só dá um nome bonitinho, eu gosto do nome, então eu uso às vezes. É o physical removal. E vamos aplicar um physical removal no Cogos, mas atualmente isso é impossível, porque ele é um burguês, não tem como você aplicar um physical removal num burguês. Não tem como. Então, nesse ponto, eu acredito que sim, cara. Poderia ter algum processo, alguma coisa, porque vai tomar no cu. O cara tá defendendo, publicamente, matar pessoas puramente por posições políticas e teológicas. Você vai tomar no rabo de um cara desse, tá ligado? Enfim. É isso. E pro Cogos, mano, você deseja pros seus inimigos, seus apoiadores, pessoas como você desejam pros seus inimigos a morte, a perseguição e todas essas coisas, inimigos políticos, né? Eu, honestamente, eu desejo pros meus inimigos políticos redenção, cara. Então, a única coisa que... Por que eu desejo redenção? Porque eu quero que a pessoa perceba que ela esteja errada e lute por algo que é melhor pra classe que ela pertence. Então, que caia sobre nós o que nós desejamos aos nossos inimigos. Que eu consiga redenção em qualquer ponto que eu esteja errado, e que caia sobre você o que você deseja sobre seus inimigos. Acho que assim fica justo. Enfim. É isso, espero que vocês tenham gostado. Gostando ou não, os likes e dislikes estão aí. Comentários, se inscreva caso não seja inscrito. E vejo vocês no próximo vídeo. Falou e tchau.